Povo, você sabia que para carregar seu iPhone, milhares de animais se foram e florestas foram destruídas? Vamos lá, a gente vai falar das bacias hidrográficas brasileiras, certo? É bem importante para você, chama atenção e não só para o vestibulando. O laranjão lá de cima lá também tá bem de olho nas nossas bacias hidrográficas. Para ficar mais ligeiro na bacia hidrográfica que o laranjão do Ice lá de cima, se inscreve no canal, procura as aulas antigas sobre o tema da teoria da bacia hidrográfica e agora vamos falar sobre as nossas, sobre as do Brasil. Lembrando que o Brasil tá privilegiado nessa, certo? Tá top. Nós temos as duas maiores bacias hidrográficas do nosso continente e uma das maiores do mundo, a maior do mundo, a bacia amazônica. E lembrando, é um tema grande, é um tema complicado. Acompanhe a aula até o final para conseguir pegar tudo, galera. O Brasil tem a maior rede hidrográfica do mundo e nossos rios são principalmente alimentados pelo regime pluvial, chuva, pluviometria. Não confunda com fluvial, galera. E, além de ter muita água, é água constante. A maior parte das nossas bacias hidrográficas são de rios perenes, rios que nunca secam, vão correr o ano todo, com exceção, claro, a região do Nordeste semiárido da Caatinga, onde há os rios intermitentes. E nesses rios perenes, e muitos deles são de predomínio de planalto. Opa, dá para gerar energia. Vocês já viram na outra aula que rio de planalto a gente usa para gerar energia. Muita água, água constante, bacias hidrográficas gigantescas com potencial energético, importante para o nosso país para termos uma energia limpa. O Brasil é um país de energia do futuro. E as nossas bacias, hoje, são divididas em 12 grandes bacias hidrográficas. São extremamente importantes para a nossa forma de vida, uso econômico, para irrigação, para navegação, para geração de eletricidade. São os três principais usos dos nossos recursos hídricos, além do abastecimento doméstico para a gente no nosso dia a dia. E para começar, a maior, mais importante, mais atraente, chama a atenção até do presidente ali de cima laranja, a bacia do Rio Amazonas. É a maior bacia do mundo, com mais vazão de água, com grandes rios. Essa bacia chama a atenção do nosso futuro e do seu vestibular. Para você não perder ela, acompanhe o canal, siga, veja essa aula até o fim, galera. É muito importante a água para o futuro, é o ouro azul. Vamos lá então. A bacia do Rio Amazonas, ela é a maior do mundo, gigantesca, com mais de centenas de rios como afluentes do Amazonas, e é um rio que não é totalmente nosso. Cuidado, a bacia amazônica, ela é da América do Sul. Nossos países aqui do lado, Colômbia, Peru, Venezuela, tem parte nessa bacia amazônica. Tanto que o próprio rio Amazonas nasce da neve andina. E é claro, essa bacia amazônica, mesmo sendo numa região pouco urbanizada, com uma demografia baixa, ela é extremamente importante para a pesca da região, para a forma de vida do povo ribeirinho e também para o quê? Como hidrovia. O Rio Amazonas é um rio de planície, já falamos disso. Rio de planície é potencial de navegação, a famosa navegação de cabotagem. Muitas regiões do norte do país, você não vai de carro, você vai de barco, principalmente com os catamarãs, esse barco típico aí da região norte do Brasil. Saudades de Tacapá. E como eu falei para vocês, o rio de planície tem potencial de navegação. É só para dar um rolezinho de caiaque, canoa ali? Não, para o comércio é muito importante. Hoje nós temos uma obra interligação de hidrovias no Rio Amazonas. É a hidrovia Rio Madeira. Ela é extremamente importante para a economia do país. É uma hidrovia que usamos muito para escoar commodities. Lembrando, commodity é matéria-prima de baixo valor agregado, essencial para as economias do mundo todo. O que é commodity? Soja, milho, petróleo, açúcar, café, são matérias-primas que o mundo todo precisa. O valor é baixo, é matéria-prima. Entretanto, não existe país sem soja, não existe país sem milho, não existe país sem arroz. Então, escoar essa produção para o mercado consumidor é muito importante. Por que essa hidrovia, então, é tão importante? Imagina eu pegar Goiás, no centro-oeste, encher um caminhão de soja e levar até o porto no litoral. Ia queimar muito petróleo, ia ficar caro. Nossa mercadoria, nossa commodity, ia perder competitividade. Então, no lugar de usarmos o meio rodoviário, percebeu o quê? Que o Rio Madeira, ali em Rondônia, é um rio de planície. E ele é um afluente do Rio Amazonas. No lugar de eu colocar a soja num caminhão, eu coloco num barco. A água leva. A hidrovia Rio Madeira, então, ela é importante para exportar, para escoar nossa produção para o mercado internacional. Eu encho o barco de soja, desce o Rio Madeira, desce o Rio Amazonas, chega no litoral norte, no Pará, aí sim ele vai para grandes transatlânticos, levando para a China para virar tofu, para o Japão para virar miojo. Isso ajuda muito a nossa economia nacional, barateia nossas commodities e ajuda o crescimento do comércio estrangeiro brasileiro. E lembrando,
Tudo bem, o Rio Amazonas, o Madeira, tem um grande potencial de navegação, é um rio de planície. Mas lembrando, seus afluentes vêm de regiões planálticas. São rios com potencial hidrelétrico. Já falei para vocês em aula passada. Rio com queda, rio de planalto, rio com relevo, tem potencial hidrelétrico. O Amazonas é para você navegar, mas os rios próximos a eles, a gente usa para geração de energia. É o maior potencial hidrelétrico do Brasil. Entretanto, não é o maior potencial utilizado. Não há muitos centros urbanos na região que demandam essa necessidade, mas há sempre planejamento para o futuro. Lembrando que sociedades que se desenvolvem gastam, usam mais energia, então precisa gerar cada vez mais energias e a hidrelétrica na região é uma boa ideia, é uma energia renovável e limpa. Mas lembrando, as usinas são obras gigantescas, são obras complicadas que demandam uma apropriação muito forte da natureza. Não é só chegar e fazer, não é uma obra de 3 minutos igual miojo. Precisa de um grande levantamento ambiental, uma análise dos impactos ambientais e sociais. Na própria Amazônia, seus afluentes são cheios de hidrelétricas. Entretanto, em alguns casos chamam atenção e vão aparecer no vestibular. Um caso muito forte disso é o caso da usina de Balbina. No final dos anos 80, foram construir uma usina na região de Balbina. Interessante, legal, vamos represar água, vamos gerar bobina, gerar eletricidade. Boa. Mas a poça da represa deveria ser desmatada, aquele terreno deveria ficar limpo para ficar só água represada. Colocaram um reservatório, encheram de água com a floresta, a vegetação nativa embaixo. Um grande problema, galera. Uma floresta embaixo d'água, vai acontecer o quê? Ela vai apodrecer, ela vai morrer. Vira um desastre ambiental, os famosos paliteiros. É uma floresta morta, podre, embaixo d'água. Parece cena de RPG. E além de destruir o ecossistema da região, outro grande problema. Carbono apodrecendo embaixo d'água vai soltar carbono, vai soltar CO2, vai soltar GEEs, os gases de efeito estufa. Essa usina deveria ser limpa, água renovável, energia limpa, que não polua a atmosfera. No viral, acabou virando um grande poço de carbono, mostrando assim como pode dar muito ruim um projeto ambiental desse tamanho, se não tiver planejamento, se não tiver apoio e estudo em cima. Além disso, além de virar um poço de morte e floresta morta, muita população ribeirinha e indígena teve que sair da região. Afinal, eu vou represar o rio, eu vou transformar o rio num poço gigantesco. Os povos que vivem na beira daquele rio, como comunidades indígenas e ribeirinhas, tiveram que ser deslocados. Muita gente perdeu sua casa, uma floresta morreu e essa energia limpa acabou sendo poluente. Esse é um dos maiores desastres ambientais do Brasil ligado à geração de energia. E está ali na bacia do Amazonas, é um tema frequente do seu vestibular. E um lembrete de que é perigoso mexermos na natureza sem o devido cuidado, sem o devido planejamento. Além da bacia, vamos falar agora de quem leva o nome, né? A joia da coroa hídrica do Brasil, o Rio Amazonas. Como já falei para vocês, é o maior rio em extensão do mundo e o maior rio em volume d'água. Mesmo sendo tão gigantesco, tão potente, ele é calmo, tranquilo, mó paz. Porque ele é um rio de planície. A sua água não tem tanta força como seus afluentes. Ele é um rio meândrico que vai na paz no meio da floresta. Tanto que é um dos grandes meios de ligação da população. Quem vai de Manaus para o litoral no Pará, vai de barco, vai de catamarã. E, povo, esse rio, lembrando, ele recebe afluentes gigantescos, como Puru, Madeira, Tapajós, é muita água. Esse rio, galera, é gigantesco. Há partes do Rio Amazonas que você olha para as margens e você não vê, parece um oceano. Olha aí, na imagem mesmo mostra, olha a profundidade do rio. Tem regiões do rio que chega a quase 100 metros de profundidade. É um gigante, é um titã de água no coração do nosso país, que deve realmente ser muito preservado e bem cuidado. E como eu já citei, mas vou frisar novamente, o Rio Amazonas nem nasce no Brasil. Ele nasce na Cordilheira dos Andes, em vários veios d'água, ganha vários nomes durante a sua história, durante o seu caminho, até virar o Rio Amazonas. Nomes dele é como Apurimac, Vilcanota, isso não é Pokémon? O Caiali, Maranon e Solimões. Esse aí já é conhecido nosso, esse já está no nosso território. E ele tem um regime misto. Ele nasce da neve, regime nival, e também do regime pluvial, da chuva. Esses dois regimes alimentam e criam esse titã chamado Rio Amazonas.
Como eu falei para vocês, o Titã nasce pequeno, certo? Uma gota por vez. Nessa imagem você vê a primeira nascente, a nascente mais alta do Rio Amazonas, né? A neve derretendo nos Andes, começando a surgir o Rio Amazonas. E ele é alimentado dos dois lados da bacia hidrográfica. É um rio que ele é alimentado por afluentes no hemisfério norte e hemisfério sul. Lembrando, na aula de coordenadas, certo? Ali no norte do país passa a linha do Equador. É um rio que é alimentado pelos dois hemisférios do nosso planeta. E quando que ele vira Amazonas? Ele tem um monte de nome de Pokémon antes de virar Amazonas. Ele vira Amazonas no encontro das águas. É o encontro do Rio Solimões com o Rio Negro. A água desses dois rios se juntam na região de Manaus e viram o que nós chamamos de Rio Amazonas. Referência histórica aí é a dupla de sertanejo antigo Rio Negro e Solimões. Se eles se fundir igual Dragon Ball, vira Amazonas. O encontro da água desses dois rios acontece na beira de Manaus. E é um encontro interessante, que as águas se encontram e não se misturam tão cedo, não se misturam tão rápido. Por quê? Esses dois rios vêm de origens distintas. O Solimões, ele é um rio mais frio, ele é um rio mais terroso, ele é um rio que vem da montanha, ele vem com mais força arrastando sedimentos e essa coloração marrom dele. Já o Rio Negro, ele vem da floresta. Ele vem trazendo muito adubo, muita matéria orgânica que está se decompondo. Macaquinho, fruta, planta, morreu, caiu no rio, vai decompor e vai dar essa coloração escura para ele. Tanto o nome, Rio Negro. Quando os dois se encontram ali em Manaus, é o encontro das águas dos dois. E demora quilômetros de rio para as águas se misturarem e ganhar uma tonalidade só. O famoso Rio Amazonas, já com o seu nome. O encontro das águas do Amazonas é uma das maiores belezas da natureza do nosso mundo, talvez do universo. Olha essa foto aí, esse barquinho não é pequeno, é um catamarã de 3 andares. O encontro das águas é um fenômeno tão grande que no meio do encontro das águas, há barcos de turista passando e vindo em transporte a posto de gasolina no meio do rio. A poça de gasolina flutuante para abastecer os barcos. É uma região muito turística, um ecoturismo muito forte do nosso Brasil e da região de Manaus. É um evento lindo da natureza do nosso mundo. Conheçam, valorizem o que é nosso antes que a gente destrua ou o laranjão tente roubar. Quando o rio vira Amazonas, ele consegue para o nosso litoral, até cair no litoral no Atlântico. E existem alguns fenômenos notáveis que acontecem no rio Amazonas. Um deles é a pororoca. A pororoca, aquela do Richard Rasmussen. Galera, a pororoca é o quê? Quando a água do rio encontra com a água do mar, há uma elevação súbita, criando ondas nas águas fluviais, na água do Rio Amazonas. Tanto que a galera lá do surf surfa no Rio Amazonas. O rio é tão grande, a sua vazão é tão grande, a sua foz é tão grande que o encontro do mar com o rio gera ondas gigantescas que a galera surfa. Outro fenômeno famoso do Rio Amazonas é o fenômeno conhecido como terras caídas. Terras caídas é um fenômeno de erosão fluvial. A próprio Rio Amazonas, com a sua força de água, vai destruindo a beira do rio, vai levando a terra na margem do rio. É uma terra fofa que acaba sendo destruído. Então, em muitos lugares na beira do Rio Amazonas, as ruas são destruídas, o porto é destruído. Em 2023, tem um acidente que um porto de uma pequena cidade foi destruído com esse fenômeno de terras caídas. É um evento de erosão fluvial muito famoso para a gente e muito preocupante para a população que vive lá. O solo é estável, o solo é mole e o rio é forte, vai destruindo e remodelando o seu caminho até o litoral. Essas são as principais informações do Rio Amazonas. E é claro, a geopolítica dele trataremos numa próxima aula. Segue o canal, continua a playlist para você não ficar por fora. Agora a gente vai falar sobre a bacia do Tocantins-Araguaia. Ela não é tão grande e magnânima quanto a do Amazonas, mas ela é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Ela tem esse nome de Tocantins-Araguaia porque ela é do encontro desses dois grandes rios na região. Como você vê na imagem aí, esses rios se encontram por uma bacia bem forte e o que? Uma bacia que segue o eixo sul para o norte. A Tocantins-Araguaia, ela pega as partes do centro-oeste e norte do Brasil, ajudando a ligar essas regiões. Lembrando, já falei quando eu falei da Amazônica, centro-oeste é um produtor grande de commodities. Essa região do Tocantins-Araguaia também tem uma forma de transporte de hidrovias para a região. Mas lembrando, Tocantins-Araguaia é muito mais fraca no quesito hidrovia por falta de investimento, por falta de estrutura. E os seus afluentes
Também tem rios de planalto com potencial hidrelétrico. Hoje, na Bacia Tocantins-Araguaia, está a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira, que é a usina de Tucuruí. E ela foi uma usina gigantesca, utilizada para quê? Para mineração. Ao norte, no Pará, a região de Carajás, grande região do Carajás de mineração. Vocês já viram isso na aula de mineração comigo. Para destruir montanhas de ferros gigantescas, eu vou gastar pouco ou muita energia? Muita. E eu vou gerar energia onde? Tucuruí, ela foi construída principalmente para projeto mineração do Grande Carajás. Então, Tucuruí foi construída principalmente para alimentar o projeto minerador do Grande Carajás. Claro que também abastece regiões urbanas e industriais, mas o foco do Tucuruí é alimentar a mineração. Numa questão de geologia, pode aparecer Tucuruí como uma das logísticas interligadas para essa grande mineração que alimenta a indústria mundial. O BID chinês lá, ó, é com ferro nosso. E no Rio Tocantins, mesmo com falta de investimento, ainda um potencial de hidrovia muito grande. Olha essa foto aí, ó. Aqueles são containers de commodities com um barquinho puxando, rebocando ele. Lembra, a força do rio ajuda essas cargas a irem para o nosso litoral norte. Hoje é uma região muito boa para produção, para escoar, mas ainda carece de engenharia, carece de investimento para dinamizar essa economia da região. Rio Araguaia, o principal junto do Tocantins. É um dos maiores rios brasileiros e com uma grande área de navegação, muito bom. E ele circunda a Ilha do Bananal. Essa é uma ilha bem especial para a gente falar. É a maior ilha fluvial do mundo. Ela chega a ter 20 mil quilômetros quadrados. Maior que muito país por aí, principalmente país europeu. É uma ilha fluvial, é uma ilha que fica na beira de rio. Povo, e agora a gente vai falar da bacia do Rio São Francisco. A bacia que mais pode aparecer na sua prova de história, além na prova de geografia. A bacia do Rio São Francisco leva o nome do velho Chico, do Rio São Francisco, essa beleza natural aí, com canyons tão belos quanto a gente vê nos Estados Unidos e no resto do mundo. Vamos falar sobre essa bacia primeiro. A bacia do Rio São Francisco, com o velho Chico no meio, o Rio São Francisco, ela comporta mais ou menos 7,4% do território nacional, atravessa uma boa parte do titã chamado Brasil. E é um rio que atravessa o semiárido nordestino, é um rio que dá vida para a Caatinga. Ele é uma bacia também totalmente nacional, totalmente brasileira. Ele nasce aqui no sudeste ainda, na Serra da Canastra, no norte de Minas Gerais, atravessa 5 estados e deságua no mar. Lembrando, deságua no mar, rio exorreico, não vacila. Entre Alagoas e Sergipe. Ele é um rio extremamente importante para a nossa história. Importante para a nossa história e tão belo. Aqui vocês veem a foz dele, a foz entre o Alagoas e o Sergipe. Galera, uma coisa importante sobre rios. Vocês já repararam que muitas cidades mudam através de uma ponte? Você sai da cidade do Rio de Janeiro, vai para a cidade do lado. A plaquinha, tchau Rio de Janeiro, bem-vindo Nova Friburgo. Sempre tem uma ponte. A divisa de territórios é sobre a ponte? Não. A divisa de territórios é sobre acidente geográfico. Embaixo da ponte tem um rio. Rios são muito utilizados para fazer divisa de território, certo? Por quê? Terra é poder. Todo mundo quer mais terra. Se a nossa divisa é uma cerquinha, se o meu vizinho moscar, eu empurro a cerca para lá. Se eu moscar, ele puxa a cerca para cá. Então, uma convenção muito utilizada é rios, é lagos, acidentes geográficos. Ó, do rio para cá é seu, do rio para cá é meu. Afinal, não dá para pilantrar e empurrar um rio para o lado. Esse Rio São Francisco até mostra isso. Ele serve como divisa de estado. E vemos muito isso na cidade. Entre Guarulhos e São Paulo, diversas pontes e embaixo vai sempre ter um rio. É um uso geográfico, de acidente geográfico muito bom para delimitar territórios. E o Rio São Francisco, ele é considerado um rio predominantemente de planalto. Existem regiões no seu médio e baixo curso que são de planície. O grande problema, como eu falei para vocês, ele atravessa o semiárido nordestino. Muitos dos seus afluentes são intermitentes, secam durante épocas do ano, tudo bem? Não há uma recarga constante do Rio São Francisco. Mesmo ele sendo um rio gigantesco, ele pode sofrer pela falta de água dos seus afluentes. Ele é um rio extremamente importante. Ele atravessa a Caatinga nordestina, atravessa o semiárido, saindo da região sudeste de Minas Gerais e vai lá para o nordeste. Esse rio, ele é uma artéria vital
vital da história do nosso país, da formação do nosso território. Tanto que ele tem diversos nomes históricos falando sobre ele. Para os indígenas, o rio São Francisco é chamado de rio Opara. No Tupi-Guarani, Opara é rio-mar. É um rio tão gigantesco para a região que eles chamam de rio-mar. E a forma de vida de diversos povos indígenas, mais de 30 etnias, vivem na beira do rio, na proximidade do rio São Francisco. Essa forma de vida é baseada com o rio. O rio, para eles, não é só água, é uma entidade, é uma forma de vida. Repara nessa matéria aí, ó. Pause e lê direitinho. Lê o título da matéria, tema interessante, né? O rio como sujeito jurídico. Comenta aí o que você acha disso. E pode ser um grande tema de redação de vestibular. Outro nome muito forte do Rio São Francisco é Rio da Unidade Nacional. Como assim? Esse rio nasce no Sudeste e vai até o Nordeste. Vamos pensar na época da colônia, certo? As duas regiões que mais avançaram economicamente, graças à cana-de-açúcar, foi o Sudeste e o Nordeste. Havia migrações de comércio entre as duas regiões. Mas pensa bem, você é um colono lá pobre lascado. Você vai de São Paulo para a Bahia cortando mato? No meio dos índios, no meio dos bichos? Não. Muitas vezes utilizavam o Rio São Francisco para fazer essa integração, para ligar o Sudeste e o Nordeste do Brasil, para essas duas regiões viverem, crescerem juntas. Por isso ele também é conhecido como o Rio da Unidade Nacional, um rio que ajudou o Brasil a se formar, ao Sudeste e Nordeste conseguirem crescer juntos. Outro nome muito comum para o Rio São Francisco é o Nilo brasileiro. Por que ele ganha esse nome aí, galera? Porque ele faz uma analogia muito próxima ao Rio Nilo. É um rio que corre de sul para o norte e é um rio que atravessa regiões semiáridas sem secar. Ele é um rio perene, ele é forte, ele consegue vencer o clima, ele consegue vencer a aridez da região. Uma característica que o Nilo na África tem e o nosso Rio São Francisco aqui consegue aguentar também, certo? Sobrevive ao déficit hídrico. Ele também é conhecido como o Rio dos Currais, principalmente na época da colônia. Chegou a época da mineração, o boom econômico era minerar ouro, minerar diamante, minerar semi-preciosos, prata. Mas o que acontece? A galerinha lá do Minecraft só pode trabalhar o dia todo sem comer? Claro que havia o quê? Uma forma de alimentar aquela população mineira, tudo bem? E muitos colonos na região criavam gado, criavam bois, cabra, e vão fazer isso aonde? Na beira do Rio São Francisco. Na beira do Rio São Francisco já havia o que? Alimentação para sua criação pecuária e ajuda no transporte para chegar nas regiões mineradoras. Então ele também é conhecido como os rios dos currais, com gravuras como essa aqui, ó, de 1800 e eu não sei porque na aula de história. Mas aí, ó, mostra muito bem o Rio São Francisco e olha os meandros, os cortes no leito do rio que a população fazia para suas criações. Criação de gêneros alimentícios, mandioca, milho e também para a criação de gado, que era, né, um dos mercados, um do comércio deles, levar esse gado, essa carne para as regiões mineiras do país, ajudando o quê? O ciclo do ouro a se concretizar e se manter na época. E um dos nomes mais simbólicos do São Francisco, o Velho Chico. Desde que o brasileiro chegou aqui, desde que o indígena estava aqui, desde que o ribeirinho estava aqui, o Rio São Francisco estava aqui. O Velho Chico é o nome mais simbólico dele, pois ele é o rio que leva vida para Caatinga, é o rio que leva água para aquela região. Sem o Rio São Francisco, a região não ia florescer, não ia ter flor no Nordeste, tudo bem? Esse rio traz força para a economia, traz vida para a região. Então, o Rio Velho Chico não é só um rio para eles, o Velho Chico é uma entidade, é Padim Cício no céu e o Velho Chico na terra. E aqui, como eu falei para vocês, galera, olha só, o Velho Chico, olha a nascente dele, igual o Rio Amazonas que eu mostrei no começo da aula, um rio tão grande, tão imponente, uma entidade brasileira, nasce pequeno, gota a gota. Essa é a nascente do Chico e um poema aí que fala da história dele, que são tantas músicas, tantas homenagens, a cultura nordestina é rica e diversa, ela não vai esquecer de quem lhe dá vida, o Velho Chico. E o Velho Chico tem um uso econômico muito forte hoje em dia, como já falei para vocês, é a força motriz da caatinga nordestina. Hoje o Velho Chico é usado para irrigação agrícola, para o plantio, para alimentação, para matéria-prima, para navegação. Em 2 cursos dele é possível navegação para pesca e para geração de energia elétrica também. A vida, como eu já disse, só acontece na região porque o Velho Chico permite. Entretanto, esse uso excessivo dele, essa dependência tão grande dele, acaba gerando conflitos pelo uso da água. Todo mundo precisa dele. Ele é forte, ele é grande, ele é uma entidade, mas mesmo assim, ele tem um limite da sua água. Então, cada vez se preocupa mais o uso
o puxar dessa água para atividades. Quanto mais a população da região cresce ou se industrializa, o uso dessa água aumenta, pode acabar sendo um risco para a região. E além do uso cotidiano, a questão da transposição do Rio São Francisco, o tema de maior debate, polêmica sobre essa bacia hidrográfica. Vocês já ouviram falar desse tema? Comenta aí a estranheza, o que vocês não sabem, a gente resolve. A transposição do Rio São Francisco não é um tema recente. Até Dom Pedro já tinha planos para movimentar essa obra. O que acontece? A gente está falando do Rio São Francisco e do Polígono da Seca. Se vocês olharem ali no mapa, o Polígono da Seca é essa região do sertão da Caatinga Nordestina que é uma grande escassez hídrica. Muitos dos seus rios secam, são intermitentes durante uma grande parte do ano. Sem água não há vida, não há economia, não há nada. Uma região que sempre foi precária e sofre crises da natureza, levando muita da sua população a migrar há décadas, há centenas de anos daquela região. E uma possível solução para minimizar, acabar com o polígono da seca, foi a transposição do Rio São Francisco. Se vocês repararem bem, o Rio São Francisco, ele faz uma curva. Ele sobe para o Nordeste, aí ele vira para o litoral. Legal o caminho dele. Essa obra, então, é feita para o quê? Para transpor a água do São Francisco. Na hora que o rio faz a curva, a água vai passar por cima do relevo para abastecer esses rios intermitentes do polígono da seca. É uma obra interessante, resolve o problema da região, mas não é pouca água que a gente vai desviar do Rio São Francisco. Muito se contesta, há um grande medo do quê? Da sobrevivência do próprio Velho Chico. Essa obra começou há mais de 20 anos e o primeiro eixo dela foi entregue em 2017 e já está funcionando. Há 2 eixos na obra de transposição do Rio São Francisco. As 2 eixos já funcionam hoje em dia. Ainda há mais adutoras e veios para serem construídos. Aqui você consegue ver os 2 eixos da transposição do Rio São Francisco. Isso leva água para abastecer a região, para esses rios intermitentes virarem perene, para a vida voltar a acontecer no sertão nordestino, para ajudar a economia e a vida da população. Esse projeto já funciona hoje, inflando, melhorando, incentivando a economia local. Felizmente, até hoje não percebemos grandes impactos negativos que possam colocar a vida do Velho Chico em risco, mas a obra não terminou totalmente, então ela constantemente é tema de vestibular e risco para os ambientalistas. E hoje, como está a transposição do Velho Chico? Essa transposição funciona, irriga a região do polígono da seca, vai estimular a agricultura, principalmente a fruticultura. Muita fruta, manga vem da região ali, gerando uma segurança alimentar para a população da região e também para os grandes centros urbanos próximos. A galera na cidade tem que comer. A fruta está vindo mais de perto ali do antigo polígono da seca. Há um incentivo ao turismo, conhecer a região, até uma industrialização precoce, mas já acontecendo, e um retorno social. Muitos que migraram para o Sudeste nos anos 70 e 80 não aguentam essa cidade. Muitos hoje em dia, com água no sertão, almejam essa migração de retorno. Esse projeto da transposição já beneficiou mais de 12 milhões de pessoas. 12 milhões de sertanejos começaram a ter esperança na sua terra, na sua terrinha. Beneficiando também mais de 390 cidades da região, diretamente ou de forma capilar economicamente. Falar da Bacia Platina, a primeira bacia nossa que não tem um nome nosso, não tem um nome brasileiro. A Bacia Platina é a bacia aqui do Sudeste brasileiro. E lembrando, ela é uma super bacia hidrográfica, onde fica o nosso Rio Iguaçu, a Foz do Iguaçu. Aí vocês veem a Bacia Platina. A Bacia Platina pega regiões do Brasil, Argentina, pedaços da Bolívia, Uruguai e Paraguai. Essa bacia hidrográfica da Platina, ela abastece todas as regiões, sendo um grande problema. São as regiões com maiores demografias desses países. É uma bacia hidrográfica que é muito utilizada para industrial, para doméstico e para agricultura. Um risco que a gente tem que tomar conta. É a bacia hidrográfica mais utilizada do nosso continente. Mais utilizada do nosso continente e também no viés econômico. Né? Nossa indústria, nossa vida, nossa urbanização depende dela. E lembrando, eu falei para vocês que é uma super bacia. Realmente, ela é a junção de 3 bacias hidrográficas. A bacia do Uruguai, do Paraguai e a bacia do Paraná. A bacia do Paraná, essa que envolve muitas regiões importantes do Sudeste brasileiro. O Rio Tietê vai parar no Rio Paraná, certo? E essa bacia platina acaba entre Uruguai e Argentina. Então, seu cocô vai parar lá perto dos argentinos. Aqui está a Foz
do Rio Prata, a desaguando lá entre Argentina e Uruguai, levando nossos rejeitos para a região. É uma foz em estuário gigantesca. Ela hoje é considerada a maior foz em estuário do mundo. Outra maravilha da natureza. É uma maravilha da natureza, o maior estuário do mundo e banha as capitais da Argentina e Uruguai. Essa imagem de satélite aí mostra a grandeza desse estuário, tanto que Buenos Aires e Montevidéu ficam na beira dela. E dentro da Bacia Platina tem a nossa bacia, a Bacia do Paraná, nossos rios aqui da região sudeste para a galera de São Paulo. A Bacia do Paraná, ela faz parte da Bacia Platina e ela é muito importante para a região. O sudeste sendo a região mais urbanizada, mais industrializada da região. Muitos dos rios dessa bacia têm potencial de navegação e na sua margem esquerda tem um grande potencial hidrelétrico. Então, opa, tudo que a gente precisa, navegar e gerar energia. Essa bacia do Paraná, então, ela é muito forte em todos os viés econômicos, para irrigação, para produção, para geração de energia e para navegação. Uma obra gigantesca dela é a hidrovia Tietê-Paraná, que liga o centro metropolitano de São Paulo e o estado de São Paulo. Começa ali perto de Barra Bonita, Sorocaba, e essa hidrovia Tietê-Paraná é usada para comércio principalmente com nossos vizinhos, Uruguai, Paraguai e Argentina. Como eu falei para vocês, coloca a mercadoria, coloca o pesado no barco e deixa a água levar. E frisando e mostrando para vocês, as margens esquerdas são margens de planalto. Os rios à esquerda da bacia do Paraná têm potencial hidrelétrico, que é muito importante, muito bom para a gente, já que tem indústria, tem cidade, a gente precisa de eletricidade. E as margens direitas têm um grande potencial de navegação. O projeto Hidrovia Tietê-Paraná é muito bem utilizado pela nossa sociedade, mas é claro, sempre merece mais investimento para baratear nosso comércio. É uma hidrovia extremamente importante para o nosso projeto de Mercosul, nosso bloco econômico, mas esse é tema de uma aula do futuro. Então se inscreve no canal, chegou até aqui, dá like e joinha, porque depois eu falo com o Mercosul para vocês, beleza?